Olá, que bom que você veio. É uma grande satisfação ter a sua companhia, ainda mais neste vídeo que, aproveitando a Quaresma e a Semana Santa, nós vamos conversar sobre vinho de missa. Eu vou contar para você tudo o que você gostaria de saber sobre o vinho de missa e não tinha para quem perguntar. Será que o vinho de missa é um vinho especial ou é um vinho comum como todos os demais? O vinho de missa tem álcool ou será um vinho sem álcool? O vinho de missa tem que ser tinto ou pode ser branco ou rosé? Será que qualquer pessoa pode beber o vinho de missa ou somente o padre? Vou responder a estas perguntas e a outras mais neste vídeo. Fique comigo até o final e você terá todas as respostas. E ainda neste vídeo nós vamos degustar esse vinho de missa Frei Fabiano. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal Apaixonado por Vinhos, que eu dedico a você, meu amigo, minha amiga, que quer aprender mais sobre esse maravilhoso mundo do vinho. Se quer aprender, eu já tenho certeza, você está inscrito, está inscrita e não perde nada, pois a cada semana recebe a notificação do novo vídeo. Voltamos em 5 segundos com muita informação e objetividade. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Eu adianto para você, vinho de missa é verdadeiramente vinho, mas é um vinho especial. Não é um vinho igual aos demais, tem algumas diferenças que você vai saber daqui a pouco. Mas ele é especial porque ele é utilizado na principal manifestação de fé dos católicos, que é a missa. E o ponto central da missa para os católicos é justamente o momento da consagração, onde o pão e o vinho são transformados no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Em razão da sua destinação especial é que o vinho tem que ser produzido de uma forma especial, que vou explicar daqui a pouco. Em razão o vinho seja sabidamente uma bebida milenar, foi a Igreja Católica a grande responsável pelo seu aprimoramento. Eu explico. Em razão da necessidade de se ter vinhos, inúmeras ordens religiosas monásticas, que são aquelas que vivem em mosteiros, se desenvolveram já na Idade Média, há mais de 10 séculos atrás, a viticultura e a produção de vinho, justamente para atender esta necessidade do serviço religioso da liturgia. Na Borgonha, por exemplo, que é uma região francesa, lá os monges estão há mais de 1000 anos. E exatamente toda a classificação que os monges fizeram naquela região, identificando quais eram as melhores posições para os vinhedos, essa classificação é seguida praticamente até os dias de hoje. Os monges tinham tempo, eles pesquisavam e plantavam uma vinha em determinado lugar. Se não desse certo, eles mudavam de lugar 3, 4, 5 anos depois e iam para outro local. E assim foram identificando as melhores posições dos vinhedos. Devemos aos monges na Borgonha exatamente a identificação dos vinhedos Grand Cru, por exemplo. O cristianismo e, por conseguinte, a Igreja Católica tem mais de 2000 anos. E a Igreja Católica possui um conjunto de normas, de leis que regulamentam toda a atividade eclesiástica, regulamentam inclusive a relação dos fiéis com a própria igreja. Existem inclusive penas e sanções para quem descumprir essas normas. O principal conjunto de leis é o chamado Código de Direito Canônico. E exatamente, o Código de Direito Canônico regula como deve ser o vinho de missa, no cânone 924. Esse cânone diz o seguinte: o vinho deve ser natural, fruto da videira e não corrompido. O que significa isso? Não pode ser feito por um processo artificial, tem que ser de uva, não pode ser de outra fruta e não pode ser corrompido, não pode receber aditivos. Salvo o único aditivo que pode ser aplicado ao vinho são aqueles que a legislação de cada país exige do ponto de vista de norma sanitária. Esses podem ser, sim, inseridos no vinho. Demais não. O vinho tem que ser 100% natural. Então pode surgir a pergunta: qualquer produtor pode produzir um vinho e colocar no rótulo vinho de missa? Não, não pode. Poder, ele até pode, mas esse vinho não poderá ser utilizado na missa. Por quê? O Código Canônico, que eu já mencionei, também regulamenta que alguém tem que dar essa autorização. No Brasil, quem dá a autorização é um bispo.
Geralmente, o bispo concede autorizações ou a sua bênção para determinada vinícola produzir o vinho de missa para aquelas vinícolas que estão na sua região. A diocese, o bispo campeão em autorizações, com certeza é do Rio Grande do Sul, porque lá é o maior polo de produção de vinhos do Brasil. É o bispo de Caxias do Sul, que tem na sua diocese mais de 35 vinícolas que produzem vinho canônico. Sim, este é o nome oficial do vinho de missa, vinho canônico. Muitos utilizam também a expressão vinho litúrgico. É aceita? É, mas o correto é vinho canônico. Como você identifica este vinho que teve a autorização, inclusive do bispo? Ele vem escrito no rótulo, vinho canônico, ou no contrarótulo, vinho canônico. Também é aceita a expressão vinho litúrgico. Se alguma vinícola utilizar esse selo, esse nome indevidamente, poderá inclusive ser acionado pela Igreja Católica. Vamos ver algumas características do vinho canônico. Geralmente ele é um vinho licoroso, doce, e ele tem álcool sim, e tem até muito álcool, em torno de 16% por volume, como é o caso desse nosso Frei Fabiano. E qual será a uva que se costuma fazer vinho canônico no Brasil? Pode ser vinho feito com uvas americanas, aí nós teremos um vinho de mesa. As uvas podem ser Isabel, Bordeaux, Niágara. E também nós podemos utilizar uvas europeias, vitis vinífera, como por exemplo a Moscato, e aí nós teremos um vinho fino. E tem que ser tinto? Embora o costume seja a utilização de uvas tintas, ter um vinho tinto em alusão à cor do sangue de Cristo, mas não é uma exigência do Código Canônico. O vinho pode ser rosado e até mesmo branco. Curiosidade, na Europa já há muitas décadas se utiliza vinho branco, até há séculos. Por quê? Para se evitar manchar os panos litúrgicos. É um costume da Europa. O nosso Frei Fabiano estava sob refrigeração. Por isso, para manter e conservar a temperatura mais adequada possível para a nossa degustação, vou colocar essa camisa térmica de gel que eu retirei do freezer. É um acessório muito interessante que eu uso bastante nas minhas degustações em casa. Caso tenha interesse em conhecer, vou deixar para você um link da Amazon que eu achei por um preço muito bom. E tem a pergunta: pode qualquer pessoa beber do vinho canônico? A resposta é depende, porque essa pergunta é capciosa e tem que ser desmembrada em duas possibilidades. O vinho canônico, durante a celebração da missa católica, no momento chamado oração eucarística, o sacerdote profere algumas palavras litúrgicas sobre as espécies de pão e de vinho, e a partir desse momento, pela fé católica, o pão e o vinho transformam-se numa outra substância. Ocorre a chamada transubstanciação, e que são transformados no corpo, no sangue, na alma e divindade de Cristo Nosso Senhor vivo. E é interessante que esses elementos continuam com o gosto de pão e de vinho, mas já são outra substância. O vinho assim consagrado não pode ser bebido por qualquer um, mas somente por aqueles que aceitam esta fé e que vivem esta fé. Estes sim são chamados a participar do que a Igreja Católica chama ceia eucarística. Você pode dizer o seguinte: mas eu nunca vi ninguém beber o vinho na missa, somente o padre. Realmente, isso acontece por uma questão pastoral. Principalmente aos domingos, as missas estão repletas, é muito difícil para o padre servir um cálice de vinho para cada participante. Mesmo assim, muitas paróquias hoje, os bispos autorizam que nas missas dominicais, o ministro da Eucaristia possa tintar a hóstia consagrada no vinho consagrado e assim servir ou entregar para a comunhão do fiel, colocando a hóstia tinta na boca do fiel. Fora da missa, uma garrafa de vinho canônico está lá fechada, obviamente não foi consagrada. Quem pode beber? Qualquer pessoa pode beber. Qualquer pessoa pode comprar uma garrafa de vinho canônico. Até algumas lojas e supermercados que você encontra o vinho canônico. É um vinho muito barato, na faixa aí de 25 a 45 reais. Este eu comprei na casa paroquial. Você pode procurar a casa paroquial
da Igreja Católica na sua cidade e lá perguntar se eles vendem vinho canônico. Caso não vendam, com certeza a secretária da casa paroquial vai informar a você onde que eles compram e você também poderá comprar. Mas, caso você queira adquirir, vou deixar para você link de 2 vinhos canônicos que eu encontrei na Amazon por um bom preço. Vou deixar o link na descrição para você. O nosso vinho canônico, Vinho Santo Frei Fabiano, é produzido pelos freis capuchinhos no Rio Grande do Sul, na cidade de Vila Flores. Os capuchinhos produzem esse vinho desde 1954. Tem então uma grande experiência. Lá em Vila Flores, eles estão abertos à visitação e possuem uma pousada lindíssima, que quando você for para o Rio Grande do Sul, para a Serra Gaúcha, vale a pena conhecer a pousada dos Capuchinhos em Vila Flores. E de qual uva é feito o nosso vinho? É uma uva americana, é uva Isabel, portanto é um vinho de mesa, é um vinho licoroso, de mesa, com 16% de álcool. Curiosidade: embora nós tenhamos um vinho com 16% de álcool, ele não é um vinho fortificado. Fortificado é o vinho que recebe adição de água ardente vínica. Esse vinho, Frei Fabiano, não recebeu adição de água ardente vínica, logo não é um vinho fortificado. Como se conseguiu então que o vinho tivesse 16% de álcool, que é elevado? Tudo isso foi possível através de um processo de fermentação especial que propiciou que se alcançasse os 16%. É interessante também que o vinho fica 2 anos em pipas, em barricas de madeira, e essa passagem por madeira confere ao vinho, entrega ao vinho características todas especiais. Vamos então para a nossa degustação do Frei Fabiano, nosso vinho santo Frei Fabiano. Vou abrir aqui a garrafa e já vamos colocar um pouquinho na taça. Pronto, já abrimos o nosso vinho. Vou utilizar para degustação essa pequenina taça chamada taça ISO. Uso a taça ISO por 2 motivos. Primeiro, que ela é menor. Estamos diante de um vinho de 16% de álcool, que é necessário ter uma certa cautela para fazer a degustação. Segundo ponto é que a taça ISO é uma taça técnica, que ela é inclusive usada em provas e concursos de vinhos. É uma taça que, de certa forma, substitui todas as demais taças. Explicando mais sobre essa taça, eu tenho um vídeo, vou deixar o link aqui para você. Caso você fique interessado em adquirir meia dúzia de taças como essa é da Boêmia, eu encontrei na Amazon também por um ótimo preço, vou deixar para você o link na descrição. Vamos lá então. A primeira observação na degustação do vinho é sempre visual. A gente usa um papel e eu digo para você, é um vinho rosado, mas com tons alaranjados, né? A gente percebe um halo alaranjado. Vamos ver no nariz. Tem uma intensidade aromática superior à média, quase alta. Vamos ver o que nós conseguimos descobrir aqui de aromas. É um vinho de mesa, então ele tem uma certa limitação em relação a aromas. Eu percebo frutas muito mais do que maduras. Frutas em calda, sabe aquela fruta que já está madura, você faz uma calda com açúcar, com tudo, fica aquele cheiro na casa na hora que você está preparando um doce desse? É isso que a gente sente neste vinho. Perceba aqui também algo muito interessante, uma batata doce cozida e também alguma coisa me lembra aqui uma casca de laranja, sabe aquela casca laranja vermelha, a toranja? O grapefruit, me lembra isso também. Vamos ver na boca que nós temos aqui. Primeiro é só para limpar o palato. Um vinho doce, como eu já disse, bem doce. Tem uma acidez média, média mais, um pouco superior à média. Essa acidez dá um equilíbrio muito bom para o dulçor, pois é a acidez que não deixa o vinho ficar enjoativo. O álcool aparece um pouco, porque é um álcool de 16%, mas eu diria que por um álcool deste nível, ele está em perfeita equilíbrio e harmonia com a sensação de fruta na boca e com o dulçor. Tem um final longo.
Geralmente os vinhos licorosos têm um final longo. Estou falando com você, estou sentindo aqui o gosto desse vinho. Eu diria para você que é um vinho muito bem feito, um vinho barato, que você pode utilizar como um vinho de sobremesa. Inclusive após uma refeição, tome aí um pequenino cálice como sendo a própria sobremesa, ou para acompanhar doces, tortas de frutas, frutas vermelhas, é um ótimo acompanhamento. Até mesmo para acompanhar aí um chocolate na Páscoa, vai muito bem um vinho canônico. Meu amigo, minha amiga, é uma satisfação muito grande ter sempre a sua companhia. E eu digo para você, não se esqueça, todo vídeo produzido no canal é uma produção independente. Isto é, eu arco com todos os custos. Se você quiser colaborar, o seu auxílio será muito bem-vindo. Você vai me ajudar a produzir os vídeos futuros. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Esses dias me perguntaram, eu estou inscrito, mas não recebo a notificação. A razão é muito simples. Se você já se inscreveu há muito tempo, é necessário que você autorize a notificação. Você tem que ir lá no inscrever-se e autorizar a notificação, e aí, no próximo vídeo, você vai receber a notificação do nosso canal. Saúde para você, um forte abraço, uma Santa Páscoa para todos e até o próximo vídeo.